Ela era virgem, rica, e preferiu o amor à herança. Essa é a história de uma mulher que foi humilhada por fazer a escolha certa menos, e mesmo assim, não voltou atrás. Porque quando tudo desaba, o que resta é quem ficou ao seu lado no meio da tempestade. E essa história vai te mostrar que às vezes resistir é o maior dos amores. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. O vestido branco balançava com o vento. Mas não havia música, nem sorrisos, menos apenas silêncio e poeira no chão da vila. Clara, sozinha, segurava nas mãos um buquê que ela mesma havia montado com flores do campo. Os pés descalços pisavam o chão seco da estrada, enquanto ao redor, janelas se abriam lentamente, como se assistissem a um espetáculo trágico prestes a começar. O sol brilhava alto, iluminando mais o constrangimento do que a beleza do momento. E cada passo que ela dava parecia mais pesado que o anterior, como se o mundo inteiro empurrasse contra sua decisão. Um grupo de mulheres murmurava entre si, com olhos apertados e sorrisos tortos, o tipo de sorriso que carrega veneno. Um menino correu até a beira da estrada, apontou para ela e gritou algo que arrancou risadas de quem estava perto. Na varanda da casa principal da vila, o pai de Clara observava, parado, sem dizer palavra menos, braços cruzados, maxilar travado, olhos duros como pedra. Ninguém estendeu a mão, ninguém ofereceu abrigo. Era como se ela estivesse cometendo um crime por escolher o próprio destino. No fim da estrada, uma capela de paredes gastas aguardava com suas portas abertas, e lá, dentro, havia apenas ele, Maurício, de pé, vestindo a única roupa boa que tinha, nervoso, mas firme. Ao lado dele, um velho padre ajeitava os óculos, espiando a entrada como quem não queria estar ali. A cerimônia era simples, sem flores, sem convidados, sem bênçãos sociais, apenas duas pessoas, uma escolha, e um mundo inteiro, enquanto Clara se aproximava do altar, sentia o peso da vergonha coletiva se arrastando atrás dela como um véu sujo. Cada olhar torto era uma pedra invisível, atirada em sua direção, mas ela não desviava o olhar. Não olhava para os lados. Espera, ele, o homem que não tinha dinheiro, nem prestígio, mas tinha algo que ninguém ali parecia mais entender: decência. E foi por isso que ela estava ali, por isso, e por mais nada. A troca de olhares entre os dois era silenciosa, mas dizia tudo. Você ainda quer? Ela parecia perguntar. Sempre quis. Ele respondia com os olhos. O padre pigarreou, deu um passo à frente e começou a cerimônia. Um cachorro latiu lá fora. Alguém tossiu alto para zombar, mas eles estavam alheios a isso. Naquele momento, só existia o sim. E o silêncio gritante de uma vila que preferia o escândalo à coragem. E assim, antes mesmo de dizer aceito, Clara já sabia. Aquela história não seria sobre contos de fadas, mas sobre resistência. E, embora a imagem fosse crua e dolorosa, havia beleza ali. Uma beleza que não cabia em fotografia de revista, mas que brotava da terra seca, da pele marcada, do olhar firme. Era ali que tudo começava. Na imagem de uma jovem que ousou escolher por si menos, mesmo que o mundo inteiro dissesse não. Alguns dias antes do casamento, Clara caminhava pela varanda da casa grande, observando as folhas caindo no jardim impecável. A governanta, que a conhecia desde menina, ajeitava a mesa do café e comentou sem rodeios: moça rica não nasce para sofrer com homem sem nada. Dona Clara. A frase veio como quem entrega uma verdade simples, sem maldade, mas carregada. Clara sorriu, mas aquele sorriso era de canto. Doído menos, como quem ouve uma sentença disfarçada de conselho. Era isso que todos achavam, que a riqueza dava o direito de não sentir dor. Naquela manhã, enquanto vestia uma blusa delicada que nunca gostou, ouviu a mãe dizer do corredor: você ainda está em tempo de recuar, filha. Um casamento não é lugar para provar ponto nenhum. As palavras ecoaram no espelho, enquanto Clara prendia o cabelo. Sua mãe estava mais preocupada com o que diriam do que com o que ela sentia. Era sempre assim.
a aparência acima da essência, o nome da família acima dos desejos do coração. E Clara já não queria carregar esse fardo. Na vila, os boatos corriam soltos. Diziam que Clara estava enfeitiçada, que era rebeldia de juventude, ou pior, que havia sido seduzida por um interesseiro. Ninguém acreditava que uma mulher rica pudesse amar alguém que não tivesse nada. Para eles, aquilo era loucura, afronta pecado social. Numa roda de carteado, um comerciante disse em voz alta: "Isso não vai durar 3 meses. Ela vai voltar chorando e arrependida." As risadas foram muitas, mas o olhar de um velho sentado no canto permaneceu sério. Ele conhecia outros tipos de riqueza. No dia em que Clara contou a Maurício que havia decidido se casar com ele, ele ficou em silêncio por longos segundos. "Tem certeza disso?" perguntou com voz embargada. "Não vai ser fácil. Vão rir. Vão te virar as costas." Mas ela segurou sua mão e disse firme: "Então, deixa eles rirem. Eu não preciso de plateia para viver minha vida." Ali, sempre, ela havia dado o primeiro passo para desafiar tudo, inclusive a si mesma. O tema que rondava tudo era claro, ainda que não dito. Vale mais ser feliz ou ser aceita? Essa pergunta pairava em cada gesto, em cada olhar de reprovação, em cada escolha que Clara fazia. Ao longo da história, essa dúvida viraria cicatriz, aprendizado e, no fim, orgulho. Mas naquele momento, era só um eco incômodo no coração. E ela ainda não sabia o quanto custaria sustentar a própria verdade. Porque amar é fácil quando o mundo aplaude. Mas, e quando o mundo vira as costas? A mansão da família Andrade era um reflexo da rigidez que dominava aquela casa. Cercas altas, móveis impecáveis e janelas grandes que deixavam tudo à vista, menos os sentimentos. Clara cresceu entre porcelanas e regras, aprendendo que emoção demais era sinal de fraqueza. O pai, Augusto, era um homem imponente, dono de uma voz grave, que nunca precisava levantar para impor respeito. Já a mãe, Dona Eleonora, vivia entre recepções, arranjos florais e comprimidos para enxaqueca. Tudo naquela casa era bonito, mas frio, inclusive as palavras. Desde pequena, Clara sempre foi mais calada que as outras meninas da vila. Preferia subir nas árvores do quintal do que usar sapatilhas bordadas. Foi ali, nesse contraste, que ela conheceu Maurício, ainda menino, ajudando o tio a consertar cercas no limite das terras. Ele tinha o olhar curioso e as mãos esfoladas, de quem já sabia o peso da vida. Os anos passaram, mas os caminhos se cruzavam. Um assino aqui, uma troca de palavras acolá, até que os encontros se tornaram esperados. E o mundo, por alguns minutos, ficava mais leve quando estavam perto. Maurício vivia com a tia-avó, num terreno de terra batida nos fundos da vila, onde as galinhas ciscavam livres e as roupas secavam ao vento. Ele trabalhava com tudo o que aporixa, capinava, plantava, cuidava de roça, montava móveis de madeira reciclada. Nunca reclamava, nunca pedia nada. Isso, para Clara, era o que mais o diferenciava dos rapazes ricos que a cortejavam. Eles vinham com promessas prontas, Maurício, com silêncio e presença. E isso, para ela, dizia muito mais. Na vila, o mundo era dividido em os de cima e os de baixo. Não havia ponte entre eles, menos apenas cochichos, julgamentos e muros invisíveis. As festas da elite eram regadas a champanhe e dança, mas Clara sempre se sentia deslocada, como se interpretasse um papel que não escolheu. Ao lado de Maurício, ela podia rir sem pensar na postura, falar sem medir cada palavra, existir sem se preocupar com o que diriam. E foi essa liberdade que aprendeu nele. Ironicamente, foi no lugar mais simples que ela encontrou o que mais desejava. O casamento que ela propôs não era apenas uma união. Era um protesto, uma revolução silenciosa contra tudo o que esperavam dela. Augusto proibiu terminantemente. Disse que ela estava envergonhando a família, jogando fora tudo que haviam construído. Ele ameaçou cortar a mesada, tirá-la do testamento, fazer da vida dela um deserto. Clara não chorou, apenas escutou e respondeu com uma calma que assustava. "Não quero herança, pai.
quero respeito. Foi a primeira vez que ele não soube o que responder. A vila, por sua vez, estava em polvorosa. Donas de casa comentavam nas feiras. Padres desviavam olhares. Moças invejosas zombavam em sussurros. E mesmo assim, Clara seguia firme, porque no fundo ela sabia. O caminho seria difícil, mas necessário. E se fosse para cair, que caísse tentando viver com verdade. Naquela manhã abafada de domingo, Clara entrou na sala de jantar com os olhos fixos no pai. Não esperou todos sentarem. Nem se deu ao trabalho de servir o café. Com a voz firme e sem rodeios soltou: "Vou me casar com Maurício." A frase caiu como um raio em céu limpo. Augusto derrubou a xícara. Dona Eleonora empalideceu. E até os empregados pararam no meio dos passos. A mansão inteira pareceu suspensa por segundos, antes de desabar num vendaval de gritos, ordens e incredulidade. Augusto bateu na mesa com tanta força que a toalha tremulou. "Você perdeu o juízo, menina? Vai jogar fora seu nome, sua vida, sua dignidade." Clara não respondeu de imediato. Pegou a xícara, limpou calmamente a borda com o guardanapo, e só então respondeu: "Prefiro perder tudo do que viver uma mentira." A frase, dita com tanta serenidade, foi o estopim. O pai gritou que ela estava deserdada, que não contasse mais com a família, que deixasse a casa até o fim da semana. E ela, sem pestanejar, subiu as escadas com a cabeça erguida. No quarto, enquanto dobrava as roupas e colocava tudo o que podia dentro de uma única mala, Clara sentia o coração acelerado, mas não vacilava. Separou uma caixinha pequena com fotos de infância, uma carta antiga da avó e um colar que ganhou aos 15 anos. Tudo o que não cabia no coração, ela deixava para trás. Quando fechou a mala, o estalo do zíper soou como um ponto final, ou talvez o primeiro ponto de uma nova história. Na vila, a notícia se espalhou como pólvora. "Ela foi mesmo?" perguntavam nas padarias. "Vai casar no civil, com aquele rapaz da roça? Sem festa, sem bênção, sem convite?" As perguntas vinham mais como acusações do que curiosidades. A ideia de uma moça rica jogando fora o próprio destino por amor parecia absurda demais para ser digerida. E a cada comentário, o desprezo crescia mais forte, mais público, mais cruel. Maurício, ao saber da decisão de Clara, ficou em choque. Ele sabia que ela era corajosa, mas não esperava que fosse tão longe. Foi até a casa dela, encontrou-a sentada no degrau da entrada com a mala do lado, e ficou em silêncio por alguns segundos. "Você tem certeza?" Ela olhou nos olhos dele, sorriu com doçura e disse: "Tenho mais certeza de você do que de qualquer coisa que me ensinaram até hoje." E ali, sob o sol escaldante, o mundo deles começou, pequeno, incerto, mas verdadeiro. Naquele instante, algo dentro de Clara se rompeu e se libertou, ao mesmo tempo. Não havia mais como voltar. O casamento não era mais um plano futuro, era agora uma promessa de resistência, um ato contra o comodismo, uma escolha que desafiava o mundo ao redor. E embora ela soubesse que o preço seria alto, havia algo em seus olhos que não existia antes. Convicção. O catalisador havia sido disparado, e nada seria como antes. Nos dias que antecederam o casamento, Clara começou a sentir o peso do silêncio. Não o silêncio calmo, de quem tem paz, mas o silêncio cruel de quem foi deixada de lado. As tias pararam de ligar, as amigas fingiam não vê-la na rua, e até a costureira recusou-se a terminar o vestido de noiva quando soube com quem ela se casaria. Clara então pegou a agulha e linha e costurou sozinha o forro da barra, menos como se estivesse selando com as próprias mãos a escolha que o mundo queria arrancar dela, e, a cada ponto, costurava também sua coragem. Maurício, por sua vez, estava inquieto. Andava de um lado para o outro no galpão de madeira que havia construído com as próprias mãos. Conversava com os vizinhos mais próximos, buscava referências. Para um terno simples, ensaiava as palavras do sim como se fossem promessas eternas. Mas algo dentro dele doía. E se ela se arrepender, pensava, e se, um dia, ela perceber que merecia mais?
À noite, deitado num colchão gasto, olhava o teto e se perguntava se o amor, por mais puro que fosse, seria suficiente contra tanto preconceito. Num fim de tarde, os dois se encontraram debaixo do ipê, onde costumavam conversar em segredo. Ela estava quieta, olhando as flores amarelas que cobriam o chão. Tem hora que eu tenho medo, confessou, quase num sussurro. Não do casamento, mas de me perder no meio disso tudo. Maurício se aproximou devagar, tecu, suá, moou, e disse: Você não vai se perder, porque você não está fugindo de nada. Está indo em direção a quem é de verdade. As palavras ficaram no ar, penduradas como folhas que resistem ao vento. Mesmo assim, as dúvidas voltavam quando Clara tentava dormir. E se todos estivessem certos? E se ela estivesse confundindo amor com rebeldia? As palavras do pai ecoavam na mente. Você vai voltar pedindo perdão. Ela pensava. E se ele tiver razão? E se o mundo for mesmo feito para quem obedece, e não para quem sente? Mas então ela lembrava do sorriso de Maurício quando via seus olhos, da forma como ele escutava sem interromper, da calma com que lhe oferecia o braço, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Isso não era ilusão, era chão. No dia anterior ao casamento, Clara recebeu um bilhete anônimo, um papel amassado, jogado no batente da casa onde estava hospedada. Amanhã vai ser o seu pior dia. Ainda dá tempo de fugir dessa vergonha. Ela leu, respirou fundo, guardou o papel na gaveta e nunca mais tocou nele. Não porque não sentiu medo, mas porque já havia decidido que não viveria sob ameaça nenhuma menos. Nem da família, nem da vila, nem do próprio medo. Era hora de caminhar. Para frente, mesmo com o coração apertado e o mundo virado contra ela. O dia amanheceu, com o céu limpo, mas havia algo pesado no ar, uma tensão que dava para sentir no vento. Clara vestiu o vestido branco de tecido leve. Amarrou o véu com as próprias mãos e se olhou no espelho simples da pensão onde dormira. Por um instante, pensou em sua infância, nas bonecas vestidas de noiva, nas festas ensaiadas. Aquilo ali era o oposto de tudo, o que sonharam para ela menos e, justamente por isso, era real. Hoje, eu escolho meu caminho, sussurrou. Antes de sair pela porta com o saco de estopa no ombro, onde levava suas poucas coisas. Na rua, as pessoas a olhavam com uma mistura de espanto e escárnio. Algumas senhoras murmuravam orações baixas, outras apenas faziam cara feia. Um grupo de rapazes riu alto quando ela passou, e um deles, com malícia, comentou: Olha lá a noivinha do barraco. Clara não reagiu. Continuou andando, passos firmes, como quem já sabia que aquele caminho não seria fácil. A humilhação já não era surpresa, menos era combustível, e quanto mais a ridicularizavam, mais certeza ela tinha de que precisava fazer aquilo. Na capela, Maurício ajeitava a gola da camisa surrada pela quinta vez. O coração batia acelerado, as mãos suavim, e o padre o observava em silêncio. Só 2 bancos ocupados, um por Dona Cida, a tia-avó que o criou, e outro por um velho senhor que ninguém sabia bem de onde viera, mas que fez questão de estar lá. Quando Clara cruzou a porta da igreja, um silêncio gelado se instalou. Até o padre pareceu prender a respiração. Maurício virou o rosto, e ao vê-la, os olhos brilharam, não de surpresa, mas de alívio. Ela viera, contra tudo e todos, ela estava ali. O casamento foi breve, sem enfeites nem discursos longos. Quando o padre perguntou se Clara aceitava Maurício como esposo, ela respondeu com voz firme: Aceito, de corpo inteiro. E ali, naquele instante, o mundo do lado de fora desapareceu. Eles trocaram alianças simples, feitas por um artesão local, e se olharam como quem reconhece uma alma no meio do caos. Havia uma ternura imensa, um amor quieto e decidido que não precisava provar nada para ninguém. Ao saírem da igreja, ouviram uma gargalhada alta de um grupo que esperava do lado de fora. Jogaram arroz vencido, como piada. Uma mulher gritou: Parabéns pela coragem. Ou seria pela loucura? Clara apertou a mão de Maurício, olhou para frente e continuou andando. Não havia tempo para respostas, só para passos firmes. Um menino que eles não conheciam
entregou uma flor do campo para ela e disse: "Você parece princesa de verdade." Foi o único gesto de gentileza naquele dia, mas foi o suficiente. Eles tinham pouco, quase nada, mas outro. E naquele instante, atravessando as ruas estreitas da vila sob vaias e cochichos, Clara e Maurício cruzaram uma linha invisível. Agora, já não eram mais apenas dois apaixonados. Eram parceiros numa guerra contra a hipocrisia. Soldados de um amor que não precisava de tapete vermelho. O que estava por vir seria duro menos, mas eles estavam prontos para a luta. Os primeiros dias depois do casamento foram silenciosos. Não havia festa nem lua do mel. Apenas um pequeno quarto improvisado nos fundos do terreno da tia de Maurício. O colchão no chão rangia a cada movimento, e a janela de madeira velha mal se mantinha fechada. Mesmo assim, Clara acordava. Sorrindo, fazia café enquanto ouvia os galos da vizinhança e organizava o espaço com criatividade. Usou panos antigos como cortina, colocou flores em garrafas de vidro e transformou aquele cubículo em lar. A simplicidade da vida real a abraçava com honestidade. Foi ali, entre roupas no varal e panelas no fogo, que nasceu a cumplicidade profunda entre os dois. Não mais como namorados escondidos, mas como companheiros de luta diária. Acordava cedo para pegar serviço, enquanto Clara cuidava da casa, e começou a anotar tudo em um caderno velho, desde gastos com feijão, até ideias para vender os móveis que ele fazia. Um sistema se formava ali, sem que percebessem. Ela organizava, ele construía. Era mais do que amor. Era parceria. Era plano de vida. Com o passar das semanas, Maurício começou a levar alguns móveis para vender na feira. Fez um banquinho de madeira entalhada com tanto capricho que chamou a atenção de uma professora local. Ela comprou e elogiou, dizendo que nunca tinha visto algo tão bonito vindo de alguém dali. O comentário era condescendente, mas Clara viu ali uma oportunidade. Incentivou Maurício a aceitar encomendas, sugeriu um nome para o pequeno negócio e começou a anotar pedidos. O galpão virou oficina, e o caderno, o coração da empresa. Enquanto isso, algo novo começava a surgir. Respeito. Aos poucos, moradores que antes riam começaram a se calar. A qualidade do trabalho de Maurício falava por si. E Clara, com seu jeito firme e educado, conquistava olhares menos hostis. Um casal de comerciantes da cidade vizinha encomendou um jogo de cadeiras. A notícia correu. Parece que não era só teimosia não, dizia. Mas mesmo com as boas novas, a sombra do desprezo ainda rondava. Algumas portas continuavam fechadas, algumas piadas ainda eram cochichadas pelas costas. Numa dessas noites, enquanto os dois jantavam à luz de vela, porque a conta de energia ainda estava atrasada, Maurício olhou para Clara e disse: "Você tem feito isso tudo acontecer. Eu só sei martelar e serrar." Ela sorriu, tocou o rosto dele e respondeu: "Você constrói mais do que móveis, Maurício. Você constrói coragem." E ali, no meio de tanta escassez, nasceu algo ainda maior. Admiração mútua. A trama B não era apenas o romance deles, era a construção de um amor que também era luta, sonho e alicerce para um novo mundo. Com um negócio crescendo aos poucos, Maurício e Clara começaram a experimentar pequenos momentos de vitória. A cada móvel vendido, vinham sorrisos, cúmplices e planos desenhados a lápis em folhas reaproveitadas. Clara inventou de colar rótulos nos produtos, feito com amor e madeira bruta. Era um toque dela, simples, mas que dava identidade ao trabalho do marido. Na vila, começaram a chamá-los de o casal das tábuas. Alguns zombavam, mas outros, discretamente, faziam encomendas. E eles riam disso juntos, como quem já entendeu que o tempo é o melhor argumento. Certa tarde, uma cliente pediu uma estante personalizada. E pela primeira vez, Maurício teve que dizer: "Volte semana que vem. Menos estamos cheios de pedidos." Quando Clara ouviu isso, abriu um sorriso largo, quase infantil. Eles se abraçaram no meio do galpão cheio de serragem, e sem perceber, dançaram uma valsa improvisada entre martelos e caibros. O amor florescia em meio ao trabalho, e o galpão virava casa, negócio e festa menos, tudo ao mesmo tempo.
Duros ainda existiam, mas agora vinham entremeados por conquistas que pareciam pequenas, mas eram gigantes para quem começou do zero. Clara passou a andar pela vila com mais firmeza. Já não desviava o olhar. Quando cruzava com alguém que antes a desprezava, sorria com leveza, não por orgulho, mas por liberdade. Um dia, na feira, ouviu uma senhora comentar: "A menina tem fibra, virou mulher de verdade, depois que foi para a luta." Era uma frase simples, mas que ficou ecoando em sua cabeça. Pela primeira vez, o julgamento vinha com um traço de respeito. A vila começava, mesmo sem admitir, a vê-la com outros olhos. Em casa, as noites viraram maratona de anotações. Clara desenhava possibilidades, fazia contas, escrevia ideias de expansão. Maurício, mesmo cansado, se sentava ao lado, escutava, opinava. A mesa da cozinha virou escritório, confessionário, ponto de partida. Juntos, pensavam em abrir uma portinha na frente de casa para vender diretamente. Já não era apenas sobrevivência, era crescimento. E entre cada plano, havia beijos leves, risadas baixas, sonhos compartilhados. Era ali que o amor dele se transformava em força concreta. Mas nem tudo era simples. Um comerciante da vila, enciumado com o sucesso deles, começou a espalhar boatos. "Essa madeira é roubada. Esse negócio aí é fachada." Ela só se casou com ele para chamar atenção. Mesmo assim, o casal não se deixava abater. Clara dizia: "Se falam, é porque incomoda. E, sei, incomoda. É porque está dando certo." Maurício concordava em silêncio, concentrado em esculpir mais uma peça. Eles sabiam que as pedras viriam, mas sabiam também como construir com elas a fase de diversão e jogos. Era isso. Não só colher os frutos, mas aprender a plantar mesmo sob tempestade. Cada elogio era saboreado como vitória, cada venda celebrada como prova viva de que tinham razão em resistir. Clara e Maurício, que começaram cercados de desprezo, agora dançavam entre as farpas, com a leveza de quem sabe quem é. Mas a vida, sempre atenta, preparava o próximo teste, e ele viria, sem aviso. Como todas as provações mais profundas, foi numa manhã de sexta-feira que tudo pareceu mudar de vez. Um caminhão grande parou em frente à casa de Clara e Maurício, levantando poeira e olhares curiosos. Deli Dicey, um homem elegante, terno bege e sapatos engraxados, segurando uma prancheta. Era um representante de uma loja de decoração de uma cidade maior. Ele havia ouvido falar do casal e quis ver com os próprios olhos o tal móvel da vila. Tanto encantava. Clara serviu café, Maurício mostrou os trabalhos, e ali mesmo, na varanda, foi fechado o maior pedido que eles já haviam recebido. Era uma encomenda para mobiliar um café inteiro. Cadeiras, mesas, balcão, prateleiras. O prazo era apertado, o volume assustador, mas eles toparam. Pela primeira vez, os dois sentiram que estavam saindo da vila, não fisicamente, mas em reconhecimento, em valor. Passaram a trabalhar dia e noite, revezando tarefas, improvisando ferramentas, pedindo ajuda a amigos confiáveis. Clara desenhava os móveis, fazia contatos, respondia bill hats. Maurício martelava até a mão doer. Eles estavam cansados, mas felizes. O sonho ganhava forma, madeira e cheiro de verniz. Mas foi exatamente nesse ponto alto que começaram os abalos. A energia caiu 3 vezes em uma semana, atrasando os acabamentos. Um funcionário da loja da cidade ligou dizendo que ouviu falar que o casal era mal visto na vila e que talvez fosse melhor não associar a marca a esse tipo de gente. Clara ficou em silêncio, respirou fundo e respondeu: "O que nos diferencia é que não fingimos ser o que não somos, e nosso trabalho fala por nós." Desligou com a voz firme, mas o coração pesado. A pressão do mundo voltava a menos. Só que, agora, em outro nível. Na vila, a inveja se misturava com a admiração. Havia quem tentasse sabotar, discretamente, um prego escondido sob a roda de um carrinho de transporte. Um rumor maldoso circulando na feira. Mas também surgiam defensores. Dona Zefa, que antes zombava, agora dizia: "A menina é firme, o rapaz é direito. Não se vê isso por aí." O casal já não era só um escândalo antigo,
era uma história em movimento. E esse movimento, mesmo sendo progresso, causava incômodo em quem preferia tudo parado. Certa noite, depois de horas de trabalho, Clara sentou-se no degrau da varanda e chorou. Não de tristeza, mas de exaustão. Parece que quanto mais a gente cresce, mais as pedras aumentam. Maurício se sentou ao lado, colocou o braço em volta dela e disse: "É porque agora as pedras vêm de cima." Eles riram entre lágrimas. Sabiam que haviam cruzado o ponto sem volta. Estavam no meio da travessia menos, e embora o outro lado ainda estivesse longe, a ponte já estava sendo construída. E ela era forte. Muito mais do que qualquer um imaginava. Com um crescimento acelerado, surgiram problemas que não vinham da vila, mas da própria estrutura que estavam criando. Maurício começou a dormir mal, preocupado com prazos, fornecedores e a pressão que sentia sobre os ombros. O trabalho, antes prazeroso, passou a pesar. Já não era só martelar madeira, era sustentar uma promessa feita de coragem e expectativa. Clara notava o cansaço nos olhos dele, mas também sentia a tensão se acumulando dentro de si. O medo de falhar começava a ocupar um espaço que antes era só entusiasmo. Enquanto isso, Augusto, o pai de Clara, reapareceu, não com abraços ou desculpas, menos, mas com uma proposta. Procurou a filha por meio de um advogado e sugeriu que ela voltasse para casa. "Você já provou seu ponto", dizia a carta. "Agora é hora de parar de brincar de vida real." Junto com a mensagem, veio uma oferta financeira. Clara rasgou a carta e jogou no fogão a lenha, sem dizer uma palavra. Mas por dentro, aquela tentativa de resgate mexeu com algo antigo. A ferida da rejeição, ela pensava: "Por que ele só me procura quando pensa que eu vou cair?" Além disso, começaram a circular boatos de que os móveis de Maurício eram feitos com madeira irregular. A denúncia veio anônima, mas chegou à prefeitura. Um fiscal apareceu, exigindo documentos e tentando interditar a oficina. Clara teve que correr para reunir notas, comprovantes, conversas com fornecedores. Foi um sufoco. Tudo estava certo, mas o susto serviu como aviso. "Estão tentando parar a gente", disse Maurício, "e vão usar qualquer arma." A sensação de estar sendo cercado por todos os lados se tornou constante. Para piorar, um dos funcionários que Maurício havia contratado com confiança sumiu com parte do material comprado para a grande encomenda. Um prejuízo que comprometeu metade da entrega. Clara sentiu o chão se abrir, chorou trancada no banheiro. Gritou sozinha no quintal. "Estamos crescendo rápido demais para quem não tem apoio nenhum", disse entre dentes. Mas ainda assim, ela se levantou. Reorganizou os prazos, fez ligações, assumiu a frente da comunicação com os clientes. A força que antes era dividida, agora precisava dobrar. O olhar de Maurício também mudou. Antes doce e tranquilo, agora era mais duro, alerta. Começava a desconfiar de tudo e todos, não por maldade, mas por instinto de proteção. Ele sabia que havia mais em jogo do que dinheiro ou reputação. Era a dignidade deles, o esforço conjunto, a história que estavam construindo. E por isso mesmo, sentia que não podia errar. Mas quanto mais se fechava, mais Clara se sentia sozinha. Um novo tipo de distância surgia ali, não física, mas emocional. Estavam no centro de uma batalha silenciosa, onde os inimigos não usavam armas, mas palavras, omissões e armadilhas. A vila assistia, parte torcendo pela queda, parte admirando. E no meio disso tudo, Clara e Maurício se agarravam ao que tinham construído até ali. Sabiam que o caminho era estreito, mas sabiam também que era verdadeiro. E a verdade, mesmo quando cercada, sempre encontra uma brecha para continuar. Choveu durante 3 dias seguidos. A enxurrada invadiu o galpão de Maurício, alagando parte das madeiras já cortadas e danificando quase toda a produção que seria entregue à loja da cidade. Quando Clara chegou correndo com a barra do vestido encharcada, encontrou o marido, ajoelhado no chão de terra batida, as mãos sujas tentando salvar o que podia. A cena parecia um retrato de derrota. As prateleiras boiavam, as ferramentas estavam enferrujadas, e o silêncio entre eles era mais alto que o barulho da chuva. Naquela noite, os dois sentaram no escuro, sem luz,
e sem esperança. A loja cancelou parte do pedido. Disse que não poderia esperar mais. O contrato não previa reembolso, mas a mancha na reputação já estava feita. Alguns clientes locais cancelaram suas encomendas e os rumores voltaram a circular como veneno no ar. Era só questão de tempo. Não seguraram a onda. Ela devia ter voltado para casa. Clara sentia cada palavra como uma agulhada no peito. Mas não, dizia, nada. Só olhava fixo para o nada, com os olhos queimando. Maurício entrou em crise. Começou a duvidar de tudo. Da oficina, do casamento, de si mesmo. Talvez seu pai estivesse certo, murmurou, olhando para as mãos vazias. Clara se levantou, indignada. Não repete isso, Maurício. A gente construiu cada prego desse lugar juntos. Se a gente cair, a culpa não é do amor e da maldade, dos outros. Mas ele não respondeu. Foi dormir cedo, e pela primeira vez, desde que se casaram, não trocaram boa noite. O que antes era laço, agora tremia como fio de arame prestes a arrebentar. No dia seguinte, Clara caminhou sozinha até a feira. Queria respirar, pensar, mas ao passar por uma banca de frutas, ouviu uma conversa que a derrubou. É uma pena. Tanta beleza desperdiçada com aquele homem. Se tivesse escolhido direito, tava com a vida feita. Ela parou, por um segundo. Sentiu o mundo girar. Depois continuou andando, sem olhar para trás. Mas dentro dela, algo que estava apenas ferido, quebrou. E dessa vez, nem ela soube se conseguiria juntar os pedaços. Naquela noite, sentada na varanda, Clara lembrou do bilhete, que havia recebido antes do casamento. Amanhã vai ser o seu pior dia. Na época, ela achou que fosse ameaça, mas agora, percebeu. O pior dia podia vir bem depois, não quando se escolhe amar menos, mas quando se começa a duvidar se vale a pena continuar. A noite caiu pesada. E pela primeira vez, ela pensou em voltar atrás, não por arrependimento, mas por cansaço. Um cansaço que machuca por dentro, porque parece não ter fim. Na madrugada silenciosa, Clara acordou com o som do vento, batendo na janela. A casa estava fria, e o lado da cama onde Maurício dormia estava vazio. Levantou-se devagar, pés descalços, tocando o chão gelado, e encontrou o marido sentado no galpão, cercado de pedaços de madeira molhados, com o olhar perdido. Ele não a viu chegar, apenas ficou ali, segurando uma tábua rachada, como se fosse o último pedaço da dignidade que ainda lhe restava. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio dessa vez era de luto. Clara sentou ao lado dele, sem encostar, apenas dividindo a dor com a presença. Lágrimas correram, mas sem soluços, sem cena. Era só o desabafo mudo de dois corpos cansados demais para brigar, mas ainda incapazes de desistir. Depois de longos minutos, Maurício finalmente falou. Eu não queria te puxar para esse buraco. Achei que podia te dar uma vida melhor. Ela respondeu, com a voz trêmula. Você me deu algo que ninguém mais teve coragem de dar. Escolha. E isso vale mais do que qualquer mansão. Mas no fundo, Clara sentia algo quebrando dentro dela. Não era o amor. Era a esperança. A sensação de remar contra correntezas infinitas. Começou a se perguntar se de fato o amor bastava. Se a escolha certa era sempre a mais difícil, e se a liberdade vinha mesmo com tanta solidão. Pela primeira vez, sentiu vontade de desaparecer por uns dias, ir para um lugar onde ninguém soubesse seu nome, onde ela não fosse nem Andrade, nem esposa de ninguém menos, só ela, sozinha com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Clara fez algo que não fazia há muito tempo. Voltou à casa dos pais, não para pedir ajuda, mas para encerrar um ciclo. Foi recebida por uma empregada desconcertada, que a fez esperar na sala por quase 1 hora. Quando Augusto finalmente desceu, a olhou de cima a baixo e disse apenas, então voltou. Ela respirou fundo e respondeu, não. Só vim para dizer que, mesmo quebrada, continuo inteira, e que não vou aceitar que ninguém defina meu valor. Ele não respondeu. Ela se levantou e foi embora. De volta à casa simples, Clara encontrou Maurício dormindo no chão do galpão, exausto. Cobriu-o com uma manta e, sentada ao lado, olhou para o céu nublado. Havia escuridão sim, mas também havia silêncio.
E no fundo, uma chama pequena, quase apagada, mas viva. Era ali, naquela noite mais escura da alma, que algo começava a mudar. Não uma reviravolta mágica, mas uma decisão. Se fosse para recomeçar, recomeçariam do pó. Porque mesmo o chão quebrado pode servir de base para uma nova construção. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Clara amarrou os cabelos, calçou as botas surradas e pegou o caderno molhado, que havia secado ao lado do fogão. A capa estava ondulada, as páginas manchadas, mas as ideias ainda estavam ali. Sentou-se na varanda e começou a escrever. Linhas tortas, tremidas, mas decididas. Quando Maurício acordou, viu a esposa com os olhos firmes e a caneta em mãos. A gente não acabou, ela disse. A gente só voltou para o início. Vês, o plano era outro. Não queriam mais depender de grandes encomendas ou de favores de clientes da cidade. Clara propôs algo ousado. Abrir uma pequena loja na própria vila, onde pudessem vender diretamente, sem intermediários. Se o mundo de fora fecha a porta, a gente constrói uma janela por dentro. Maurício hesitou. Mas ao ver o brilho nos olhos dela, aquele brilho que há semanas estava apagado, sentiu que era hora de confiar. Era hora de se reconstruir com o que sobrou. Juntos, limparam o galpão, retiraram o que havia se perdido e separaram o que ainda podia ser aproveitado. Reutilizaram madeiras velhas, redesenharam os móveis danificados, criaram novas peças com um pouco que tinham. Dona Cida chamou 2 vizinhos para ajudar. E logo o que era silêncio virou som de martelos, risos tímidos e o cheiro de esperança, misturado à serragem. Não era um recomeço grandioso, era um recomeço real. E às vezes, isso é tudo que se precisa. Clara também foi de porta em porta, sem vergonha, sem orgulho, oferecendo seus serviços. Quer uma prateleira simples? A gente faz. Quer reformar aquela cadeira quebrada? A gente conserta. Aos poucos, o nome do casal voltou a circular menos, mas agora com outro peso. Não como escândalo, mas como exemplo de persistência. Até quem zombava começou a calar. E alguns, com o coração mais aberto, passaram a admirar. A semente da mudança estava sendo plantada menos no trabalho, no amor e na memória da vila. No final daquela semana, Clara reabriu o velho caderno e escreveu uma frase que se tornaria o novo lema deles. Não construímos só móveis, menos construímos dignidade. Colou a frase em um pedaço de madeira e pendurou na entrada da oficina. Agora transformada em loja. Era um marco. E Perty e Dolly não seriam apenas 2 teimosos desafiando o mundo. Seriam construtores de algo maior. Algo que ninguém podia medir em cifras. O ato de recomeçar. Agora, não era movido pela vontade de provar algo aos outros menos, mas pela certeza de que já haviam provado tudo a si mesmos. E isso era mais do que suficiente para seguir em frente. Meses se passaram, a oficina cresceu. A pequena loja foi ganhando forma e clientela. Um banco de praça restaurado por Maurício virou atração na entrada da vila. Clara, com sua voz firme e sorriso calmo, agora era procurada por jovens que queriam aprender a organizar suas finanças, seus negócios, suas vidas. O casal que fora motivo de piada virou referência, não por milagre, mas por resistência. Cada conquista era um prego batido com dignidade. Cada elogio, um tijolo no muro da reconstrução. No fim de tarde, a praça estava cheia, por causa de uma feira comunitária. Clara e Maurício tinham uma barraca simples, onde vendiam pequenos móveis e marcadores de página com frases sobre coragem. O inesperado aconteceu quando Augusto apareceu. Não disse palavra, apenas caminhou até a barraca, observou os produtos e tocou no balcão feito por Maurício. Você construiu isso com as próprias mãos? Perguntou. Como quem ainda não acreditava. Maurício assentiu. E então, o velho pai estendeu a mão. Pela primeira vez, sem desprezo. Clara assistia, em silêncio, e não precisou mais nada. A vila, que havia assistido à queda, agora presenciava a elevação. Não havia discurso nem tapete vermelho. Mas havia reconhecimento. Um reconhecimento que não vinha de sobrenomes, e sim de ações. Clara olhou ao redor e percebeu aquele lugar, que um dia pareceu campo de batalha, agora
era solo fértil, porque, apesar das chuvas, das perdas e das ofensas, ela e Maurício haviam fincado raízes. E raízes, quando são fortes, sustentam até os ventos mais brutos. Enquanto desmontavam a barraca ao final da feira, uma menina se aproximou de Clara. Tímida, segurava um bloquinho e disse: "Moça, você é a que casou por amor, né?" E fazer isso também um dia. Clara se abaixou, segurou as mãos da menina e respondeu: "Então nunca aceite menos do que isso, mesmo que riam, mesmo que doa, porque o amor que constrói vale mais que tudo que tentam te dar pronto." E um sorriso de quem apanhou muito, mas nunca se entregou. De mãos dadas, Clara e Maurício voltaram para casa, não de cabeça erguida por orgulho menos, mas com a leveza de quem sabe que venceu, sem pisar em ninguém. O galpão seguia ali, agora, com uma nova pintura, novos planos e a mesma essência: trabalho, verdade e união. E assim, enquanto o céu escurecia e os primeiros grilos cantavam, a história deles se encerrava, não como conto de fadas, mas como um lembrete vivo de que o amor, quando firme, sobrevive a tudo, até ao riso mais cruel. No final da tarde, a luz dourada do sol atravessava a janela da oficina, refletindo nas partículas de pó de madeira suspensas no ar. Clara, sentada à mesa, anotava cuidadosamente os pedidos da semana no velho caderno, menos aquele mesmo que quase se perdeu na enchente, agora restaurado, cheio de marcas, rabiscos e páginas dobradas. Cada mancha ali contava uma história, uma batalha vencida. Do lado do fora, crianças brincavam e riam, correndo entre bancos e brinquedos que Maurício havia construído e doado para a pracinha da vila. Maurício apareceu na porta, limpando as mãos com um pano, com o rosto suado e satisfeito. Trocou um olhar silencioso com Clara, menos desses que não precisam de palavras, porque já dizem tudo. Ela sorriu e apontou para uma nova encomenda. Um berço. É para a família da Beatriz. Lembra dela? Primeiro filho. E quer que seja feito por nós? Ele sorriu de volta. O que antes parecia impensável, serem referência, serem lembrados com carinho, agora era cotidiano. E ainda assim, continuava sendo um milagre silencioso. Clara se levantou, caminhou até a prateleira e pegou uma das primeiras peças que Maurício havia entalhado para ela. Uma plaquinha simples de madeira, com uma flor. E as palavras "te escolhi", quando o mundo dizia não. Colocou-a na parede da entrada da oficina. Ali, à vista de todos, um lembrete não só da história deles, mas da força que nasce quando se caminha junto. Mesmo na contramão, era mais do que decoração, era verdade entalhada. Enquanto fechavam as janelas da loja e trancavam a porta, os dois ouviram os sinos da igreja tocarem ao longe, os mesmos que um dia tocaram para zombar. Agora, soavam diferentes, não pela melodia, mas pelo que representavam. O tempo tinha passado. A vila tinha mudado, e eles, sem fazer barulho, tinham mudado junto com ela. Aos poucos, sem gritar, venceram. A imagem final é de Clara e Maurício caminhando pela estrada de terra, de mãos dadas, com as costas levemente encurvadas pelo cansaço bom de quem construiu tudo com as próprias mãos. Ao fundo, o pôr do sol pinta o céu de laranja e rosa. Não há festa, nem fogos, só o som do vento entre as árvores e dois corações em paz. E você, o que teria feito no lugar dela? Teria coragem de abrir mão de tudo por amor? Se essa história te tocou, tem muitas outras como essa te esperando aqui no canal. Histórias de luta, recomeço e sentimentos que resistem até os maiores julgamentos. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para continuar acompanhando essas narrativas que aquecem o coração e fazem a gente refletir. E já clica no vídeo que está aparecendo aí na tela? Tem outra história emocionante que você não pode perder.